Caros amigos, uma boa noite, mais um vídeo. Recentemente eu tinha colocado um vídeo que falava sobre a liberação das drogas e algumas evidências. Só que o vídeo ficou um pouco longo, então para facilitar eu achei melhor fazer o quê? Pegar esse mesmo conteúdo, esse mesmo vídeo e dividir ele em dois ou três tópicos. Isso ajuda o povo a visualizar ali, né, com mais calma, um vídeo mais curto, depois o outro, quando achar conveniente, e assim por diante. Então, vamos lá, esse vídeo é o mesmo conteúdo, o mesmo vídeo, só que vai estar dividido em três tópicos, ou dois, né? Liberação das drogas e algumas evidências, né? O Mato Grosso do Sul é o estado com o maior número de suicidas do Brasil, né? Em média, o dobro de qualquer outro estado, né? Isso chamou a atenção de autoridades e alguns médicos, né? O Hospital das Clínicas fez então uma pesquisa nos anos 2009 e 2010, focando nesses dados, e também em vítimas de acidentes de trânsito, né? Acidente de trânsito. Foi feito o teste toxicológico em todas as vítimas e foi de forma unânime constatado pelos pesquisadores que a maior causa de morte no trânsito, né, suicídio e violência doméstica, no caso, foi causado pelo consumo da maconha. É um fato constatado pelos pesquisadores. Não foi o abuso de álcool que matou mais no trânsito. O que matou mais no trânsito foi o uso da maconha, né? O estudo foi divulgado pelo Senad, né? É um órgão nacional que trabalha no sistema de políticas sobre drogas. Então, se você é maconheiro e não acredita nesse detalhe, você pode entrar no Senad, né? Teclar lá e você vai buscar esses dados, né? Então, o que acontece? Existe aquela grande falácia, né? As falácias, né? Que a droga, a maconha em si, ela é natural, ela é só uma planta, maconha não causa dependência, olha isso. Maconha é remédio, fumar é remédio, olha só. Se liberar diminui o uso, é sério. Tem que ser muito estúpido para acreditar que se você liberar a maconha vai diminuir o uso. Ou acaba a violência. Mas pior ainda, é um mito, isso é uma mentira, né? Muito fácil de ser observado em vários países aos quais tiveram liberações de drogas e os resultados foram terríveis, né? Recentemente, alguns estados dos Estados Unidos fizeram a liberação de uso medicinal da maconha. Então o que o cara faz ali? Ele vai ali com $80, ele compra uma receita para uso medicinal, né, isso em alguns estados, e ele compra a maconha para usar. Isso rápido, já foi comprovado a aparição ali de diversas novas doenças que nem existia, doenças que eram incomuns e agora está aumentando, né? A gente vai chegar nesse ponto desses males mais à frente, né? Existem aí alguns especialistas, alguns médicos que conseguiram fazer um estudo muito bem feito e constatou esses detalhes. E tem aquela grande máxima, né? Ora, mas a droga, a maconha e outras drogas em si, ela causa muita violência porque é proibido. Se você for descriminalizado, acaba o tráfico. Ora, você conhece algum traficante de drogas que é contra a liberação das drogas? Acho que todo cara que vende essa droga, eles têm interesse que seja liberado. Então não é bem assim, né? O que acontece?
a maior guerra, pensa nesse fato histórico, referente à violência, né? A violência das drogas. A maior guerra não foi para proibir as drogas. A maior guerra, ela foi para liberar as drogas. Pense nesse detalhe. Uma guerra que causou milhões de mortos na China. No caso, a gente está falando da guerra do ópio. Quando a Inglaterra, prejudicada em seus interesses comerciais, quis impor a liberação das drogas na China, mantendo aí, no caso, aí uma legalização constante, né? Então aqui tem aqui, ó, o imperador da China diz em um texto, então abre aspas para o imperador da China na época. 1/3 da população não consegue mais sair de casa. A gente está falando aí do ópio e o consumo de haxixe, né? Porque o ópio, a heroína, ela também provém de uma planta natural, uma plantinha, que é a papoula, né? É a papoula. A gente tem aí essa planta linda, a papoula é uma plantinha muito bonitinha e graças a ela você pode extrair aí a heroína, o ópio, entre outros mais. Né? Então, ou seja, nem sempre uma planta natural ou alguma coisa natural ela vai fazer bem para o ser humano, ela vai fazer bem para o seu organismo, né? Você pode pensar, o que a gente tem de conceito como natural? Ora, a maconha é natural. Mas quando você fuma ela, isso é totalmente prejudicial ao cérebro humano. Então, ou seja, é natural, mas é prejudicial. É difícil você ver uma pessoa que é um assíduo usuário de maconha e não seja um derrotado, não seja um cara que depende dos pais, que é dependente de outras drogas, que tem aí a sua vida familiar arrasada, entre outras coisas mais, né? Então, ou seja, você tem aí por exemplo, o petróleo é natural. Você pode consumir petróleo, né? O urânio é natural, você extrai o urânio, é um mineral, né? O alumínio também é um mineral, é um metal, perdão. Você extrai o alumínio de forma natural, você ele não é uma coisa artificial, né? Você pode consumir o alumínio faz mal ao organismo também, né? Então tem aí diversos exemplos de plantas. Pô, tem planta que é tão tóxica que se você tocar, você se prejudica todo, seu pulmão para, você não consegue respirar e vai embora. Então, ou seja, tem plantas naturais, lógico, que são altamente prejudiciais ao ser humano. Tem minérios que são altamente prejudiciais ao ser humano, extraídos de forma natural. E metais também, que são extraídos de forma natural e são altamente lesivos ao ser humano. Então, voltando aqui à carta do imperador chinês, né? 1/3 da população não consegue mais sair de casa. Nosso exército não consegue mais sair dos alojamentos. Todos são debilitados pela droga. O serviço público entrou em colapso. Por isso, temos que proibir, precisamos proibir, fecha aspas, para o imperador da China. Então, os grandes comerciantes ingleses, né, os mais ricos do século XIX, impõem, junto com a Rainha Vitória, a guerra contra a China para legalizar as drogas. Olha só, hein? Nesse período, Hong Kong passou a fazer parte do território inglês, né? Então você pensa bem, 4 mil soldados ingleses derrotaram toda a China. Repito, 4 mil soldados ingleses derrotaram toda a China. E isso porque eles tinham essa ciência, eles tinham a visão de que uma nação que tem que é uma nação arrasada pelas drogas, uma nação que ela tem ali um consumo desacerbado de qualquer entorpecente, fica fácil de você dominar, fica fácil de você comercializar,
né, de você tomar recursos, minérios, né, a fauna, a flora e vai embora, né? O Brasil é um país muitíssimo rico na fauna, na flora, minério, né? Aí você percebe por que você tem tantos especuladores financeiros interessados na liberação da droga aqui. Eles não querem a liberação da droga nos países dele. Eles querem a liberação das drogas aqui, para poder arrasar o povo, para poder deixar a população mais frágil e conseguir facilitar aí seus interesses econômicos. George Soros é um deles. George Soros é um dos maiores especuladores financeiros do planeta. Ele fortemente investe em tudo que é tipo de ONG defensora de droga no Brasil. Ele investe fortemente em tudo que é tipo de lascívia para o Brasil, né? Liberação de drogas, não só de maconha, mas todo tipo de droga, inclusive as sintéticas, vai embora, né? Ou seja, existe um interesse internacional, né, por grandes especuladores financeiros, né, como o George Soros. Eles vão investir. Então você vai ter ali, por exemplo, três tipos de defensores das drogas, da maconha e entre outras mais. O primeiro é o usuário, que é aquele ser humano derrotado, o ser humano que ele é extremamente egoísta, não tem o menor interesse na visão, nos preceitos aí da sua família, no interesse do país, nada disso. Ele simplesmente quer fumar a droga, quer usar a droga em si. O segundo é o cara que tem um interesse financeiro, que é as ONGs. Pô, você tem aí ONG Igarapé, você tem ONG Viva Brasil, Viva Rio, vai embora, um monte de ONG aí que é fortemente defensora da liberação de todo tipo de droga, né? Muitas dessas, por exemplo, a imprensa, né? Você tem, por exemplo, aí o jornal O Globo, essa mídia, eles são fortemente enganjados na liberação das drogas. Eu tenho um dado aqui interessante, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que fala o seguinte. Pensa nesse detalhe. O jornal Folha de São Paulo, no dia 29 de junho de 2011, isso foi num domingo, fez um editorial de uma página. Pensa bem, num domingo, uma página inteira falando tentando convencer o povo da liberação das drogas, todo tipo de droga. Ora, obviamente esse é o elemento número 2, é o cara que recebe o dinheiro dessas fundações, como George Soros, entre outros mais, para poder estimular isso no país. Não tem o menor interesse em beneficiar a população, nada disso, é dinheiro. A Rede Globo, ela vai defender qualquer causa que pague mais a eles, essa é uma verdade, né? Você pode ver isso aí nos dias atuais, né? E o primeiro lógico, é o especulador financeiro, como já foi dito, o George Soros. Ele vai pegar ali e injetar bilhões aí na tentativa de liberar o entorpecente aqui no Brasil. Isso vai facilitar bastante as especulações financeiras, né? As negociações financeiras. Né? Tem um médico, Dr. Kleber Santana. Dr. Kleber Santana. Ele fez uma pesquisa muito, muito interessante que fala de alguns prejuízos que a maconha, né, que é a mais consumida aí, né, acho que é a droga mais consumida no Brasil, ela pode causar em um jovem, nas pessoas em geral, né? Então tu pensa bem, algumas poucas consequências do uso da maconha. O prejuízo cognitivo. O que eu quero dizer com isso? O prejuízo cognitivo. O cérebro humano, o cérebro de um jovem, ele tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Desses 100 bilhões de neurônios,
Cada um neurônio ele vai fazer uma conexão, uma sinapse cerebral com outros 15 mil neurônios. Então, o que acontece? A maconha ela age justamente interrompendo essas sinapses cerebrais. É justamente por isso que a pessoa que usa maconha, ele tem esse relaxamento, ele fica lerdo, não pensa direito nas coisas, tem ali uma maior dificuldade de concentração, né? E isso é um mal, vamos dizer assim, permanente. Isso é um mal permanente. Quando as sinapses cerebrais elas têm esses rompimentos, essas interrupções, elas vão se degradando, né? E isso é permanente. Então, o prejuízo cognitivo, né, que é o primeiro item aí que eu estou citando, ele é aquele cara que ele vai ter aquele dano cerebral, ele vai ler coisas e não vai conseguir se lembrar, ele vai ler coisas e não vai conseguir interpretar direito, né? Tem uma dificuldade muito grande na interpretação de dados, em textos, em números, e vai embora, né? Crise de ansiedade, ele começa a adquirir pânico, crise de pânico, né? Isso já foi comprovado, né, em usuários de maconha, né? Isso é muito frequente. A psicose, né, o número 3, a psicose, delírios, né, a esquizofrenia. As pessoas que usam maconha, elas têm uma tendência a adquirir esquizofrenia de uma forma muito maior, em números muito mais expressivos do que qualquer outras pessoas, né? A síndrome, amotivacional. O que é a síndrome amotivacional? A síndrome amotivacional é aquele cara que ele perde o estímulo para trabalhar, ele perde o estímulo para ter iniciativas, né? Ele perde a iniciativa para ter relações sexuais, ele perde ali o interesse em novos trabalhos, né? Em se cuidar do próprio corpo, escovar dente, né? Tomar banho, esse tipo de coisa. Então, eles têm essa perca dessa motivação, a motivação de melhorar, de se cuidar e vai embora. Essa é a chamada síndrome amotivacional, né? E a número 5 é muito importante, porque você vai ver muita gente falando: a maconha ela faz menos mal do que o cigarro. O cigarro ele é prejudicial demais ao organismo humano. O cigarro industrializado, né? Ele é muito prejudicial ao ser humano. Mas a maconha ela tem 70% mais alcatrão do que o cigarro comercializado. Isso ninguém fala para você. Ninguém fala para o cara, essa mídia, esses especuladores, eles não vão falar isso. A maconha ela causa muito mais câncer em níveis muito mais elevados, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de garganta, câncer de faringe, câncer de pulmão. Isso é óbvio, pô, é um dado. Se você pegar ali o processamento de uma queima, da maconha, você vai encontrar ali 70% mais alcatrão do que o cigarro industrializado e comercializado normalmente, né? Então, enfim, um grande exemplo de falando aqui de cigarro é o seguinte: quando você vê, por exemplo, o cigarro é legalizado e você vê o tráfico de cigarros internacionais, cigarro de Paraguai, aquele cigarro vagabundo, que não tem filtro, aquele chamado mata-rato, você vê isso vendendo em qualquer lugar por aí, né? É muito fácil você encontrar uma banquinha e a pessoa vendendo esse tipo de cigarro ali. Isso porque, obviamente, a liberação, por exemplo, da maconha e de outros entorpecentes, não vai de forma alguma parar o narcotráfico, parar o tráfico de drogas em si. Isso é uma falácia, é uma das falácias, né? Por quê? Porque o cigarro que o cara compra, que o cara pega de forma ilegal, sem processamento, sem nada, é muito mais barato. Então, por exemplo, quem vai comprar o entorpecente
na farmácia a 20, 10, 15, não sei, 20 reais, vai ser uma pequena parte da população, porque a maior parte dos usuários, né, do usuário de maconha, vai comprar 2, 3 reais por um narcotraficante, por um bandido, um vagabundo, e vai embora. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser analisada. Então, liberar as drogas vai reduzir o narcotráfico? Não. Vai diminuir a violência? Não, de forma alguma. E isso já foi provado em vários outros países. A China, por exemplo, é esse caso que eu citei, né? O Japão antes, pensa nesse detalhe, o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, eles doavam, né, eles davam para os trabalhadores da indústria bélica a heroína. Eles pagavam a heroína para numa intenção de trabalhar mais e se desligar da vida, se desligar da família para poder continuar ali trabalhando na indústria bélica. O resultado foram milhões e milhões de viciados. A violência explodiu no Japão na década de 60. O narcotráfico, juntamente. Então, o que eles fizeram? Começaram a criar leis muito mais duras, leis duras. Teve um ano que eles fizeram uma apreensão de milhares de pessoas relacionadas ao narcotráfico. E com as leis mais duras, que foi reduzindo até chegar nos resultados benéficos que ele tem hoje, né? Países que têm leis mais duras contra o narcotráfico, contra o tráfico de drogas, é o que tem melhores resultados. Isso é inegável, né? Por exemplo, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, um exemplo que tem alguns estados que têm uma liberação para uso medicinal, né? Ali a gente não está falando de, por exemplo, você pegar a partícula X da cannabis e transformar em uma vacina, alguma coisa. Não é isso. A intenção é usar, fumar mesmo a droga. Então, o que acontece? Mesmo tendo essa facilidade, vamos falar assim, em alguns estados, os Estados Unidos têm leis muito duras. O cara usou o entorpecente e matou alguém, ou bateu um carro, fez alguma imprudência, ele vai responder severamente. Severamente. É por isso que aqui você tem essa busca dessa mesma ONG, defensora da maconha, das drogas em geral, é a mesma que defende um desencarceramento, defende aí uma proibição do povo de bem de ter a posse de arma para defender seu lar, defender a sua propriedade, né? É o mesmo que vai defender aí uma redução máxima vamos dizer assim, dos crimes, né? Referente a drogas, e vai embora, né? Então tá aí. Esses são alguns dados aí, o vídeo já está começando a ficar longo, 20 minutinhos. Eu vou parar aqui e a gente continua esse assunto com mais detalhes em um outro vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Gostou do conteúdo? Acha que isso é importante? Faz o seguinte, assina o canal, aciona o sininho e você receberá aí novas notificações aí desses assuntos aí, tá ok? Uma boa noite a todos aí.